Se nós analisarmos agora o espaço de trabalho daquele robô manipulador planar de 2 graus de liberdade, ou seja, espaço de configurações de duas dimensões em duas juntas, nós vemos o seguinte, o espaço de trabalho vai depender, evidentemente, da forma do robô, das suas limitações e das suas configurações. Nesse caso aqui, nós não estamos considerando limitações para θ 1 e para θ 2. Mas nós temos aqui elos que têm tamanhos diferentes. Tá? Então, elo 1 é maior que o elo 2. E isso causa alguns efeitos interessantes. Que é o seguinte. Consideremos aqui quando o θ 1 varia, mas o θ 2, por exemplo, se ele for exatamente igual a zero. Então, θ 1 pode variar, esse é o valor de θ 1, mas o θ 2 é sempre dado com referência ao primeiro elo. A gente vai ver isso na parte de modelagem, como que a gente determina, por exemplo, o sistema de coordenadas, como que o θ 2 realmente varia em função do primeiro elo, mas o θ 2 ele é determinado com respeito ao elo 1. Né? Ou seja, então se a gente mantém aqui 0 graus, ou seja, o segundo elo está sempre colinear com o primeiro elo, nós temos que, ao variar θ 1, este ponto aqui, ele vai percorrer a superfície desta circunferência. Tá? E na medida em que nós formos variando o valor de θ 2, então aqui a gente tem um θ 2 diferente de zero, por exemplo, nós vamos mudando o efetuador desse robô de tal maneira que a gente vai escolhendo diferentes pontos aqui dentro desse espaço. Né? Só que nós vemos que a gente não tem exatamente um círculo completinho, nós temos um disco, porque como existe essa diferença entre os dois elos, o que acontece é que quando nós pegamos esse θ 2 aqui e colocamos 180 graus, nós temos que o segundo elo vai estar colinear ao primeiro elo, mas no sentido oposto. E como existe essa diferença, né, o máximo que a gente vai poder chegar aqui é nessa região pontilhada, na circunferência pontilhada menor aqui. Ou seja, existe um buraco aqui no qual o nosso robô não consegue alcançar. Tá? Portanto, o espaço de trabalho desse robô mesmo é o espaço de todos os pontos que seu efetuador consegue alcançar. Tá? Basicamente, ou seja, dado por esse disco aqui, né, que se eu preencher esse aqui completamente, né, eu teria esse disco, onde a parte que está de fora aqui da circunferência eu não consigo alcançar, ou seja, a parte que está em verde, e a parte que está dentro dessa região amarela aqui também, eu não consigo alcançar. Evidentemente, se eu coloco limitações em θ 1 e θ 2, eu vou acabar mudando também o espaço de trabalho, né? Porque ele vai ficar com buracos, por exemplo. A gente vai ver isso quando nós, logo mais à frente, quando nós estivermos vendo os diferentes tipos, as arquiteturas comuns de diferentes tipos de robôs manipuladores industriais. Nós vamos ver que existem buracos no espaço de trabalho desses robôs porque eles não conseguem alcançar lá. Um exemplo que vocês podem pensar de maneira intuitiva é o nosso braço como um dispositivo manipulador, tá? E a gente quer saber qual que é o espaço de trabalho dele. Se nós pensarmos só no braço, se nós não mexermos o tronco, não mexermos mais nada, né, o espaço de trabalho é determinado por onde o nosso braço alcança. E a gente não alcança todos os lugares, por exemplo, das nossas costas, porque existe um limite. Né? Então, quando nós fazemos assim, por exemplo, a gente chega a um certo limite, então existem espaços nas nossas costas que a gente não consegue alcançar. Eles não pertencem ao espaço de trabalho do nosso braço, por exemplo. Então, o conceito do espaço de trabalho de um manipulador está relacionado com todos os pontos nos quais ele consegue alcançar. Então, nesse caso aqui, em específico, desse manipulador planar, o espaço de trabalho dele é um subconjunto
do espaço, do espaço R2. Ou seja, ele não consegue sair do plano, portanto, o espaço de trabalho dele já é R2, a componente Z, essa que sai do plano, não importa. E além disso, como ele não consegue alcançar todos os lugares de R2, né, assim, essa região que a gente não alcança, que é a região achurada em verde, assim como a parte amarela. Logo, nós concluímos que o espaço de trabalho desse manipulador é um subespaço de R2. E, claramente, é um subespaço de R3 também. Mas como a gente já sabe que a gente não tem deslocamento em Z, a gente pode já descrevê-lo como um subespaço de R2. Um conceito também extremamente importante e que eu venho falando aqui de maneira até natural, o tão importante que ele é para a robótica, é o conceito de graus de liberdade. Basicamente, a gente fala que um objeto tem n graus de liberdade quando sua configuração pode ser representada minimamente por n parâmetros. Por exemplo, no caso do nosso robô planar com duas juntas rotativas, nós temos que ele é um robô com 2 graus de liberdade. Tá? Um robô móvel que se translaciona e rotaciona no plano. Nós precisamos de 3 coordenadas, x, y e o ângulo θ, para falarmos qual que é a posição dele e qual é a sua orientação. Logo, ele tem 3 graus de liberdade. E assim, esse é um conceito que vai aparecer o tempo todo. A gente sempre descreve um robô pelo seu número de graus de liberdade. A gente vai ver mais à frente que esse conceito é extremamente importante, porque dependendo do número de atuadores que nós temos, o número de atuações independentes, a gente vai ter robôs que são o que a gente chama de robôs completamente atuados, robôs subatuados, robôs redundantes e por aí vai. E para consolidar um pouco mais esse conceito, uma pergunta que nós devemos nos fazer é: quantos graus de liberdade, por exemplo, são necessários para representar um objeto no espaço? Tá? A gente tem que lembrar que, quando a gente está representando um objeto no espaço, a gente está pensando não só na sua posição, mas na sua orientação. Então a gente não pode cair na tentação de pensar assim: olha, um objeto ele pode ser colocado nas coordenadas x, y e z, e portanto a gente só tem 3 graus de liberdade. A gente só precisa de 3 graus de liberdade. Na verdade, a gente tem que levar em consideração a orientação dele, né? E para deixar isso mais claro, vamos olhar aqui este desenho aqui, essa ilustração. Nós temos o sistema de coordenadas A, é esse daqui, que a gente está usando como referência. Nós temos um objeto bem simples, nós temos aqui um cubo, e a ele nós colocamos um sistema de coordenadas rigidamente acoplado, nós vamos chamar de B, tá? Com os eixos x, y e z. Notem que, para representar esse objeto no espaço, nós podemos determinar a origem desse sistema de coordenadas aqui, né, com as coordenadas x, y, z, por exemplo. Mas nós podemos também fazer rotações, né, em torno de x, em torno de y e em torno de z aqui. Portanto, a gente nota que a gente faz translações. A gente pode fazer translações com respeito ao eixo x, com respeito ao eixo y, com respeito ao eixo z. Isso nos dá os 3 graus de liberdade translacionais. E nós podemos ainda fazer as rotações em torno de x, de y e de z, que nos dá mais 3 graus de liberdade rotacionais, totalizando 6. É claro que quando nós fazemos esse tipo de transformações, né, translacionais, rotacionais, a gente não necessariamente tem que ficar restrito ao sistema de coordenadas que está ligado ao corpo. A gente poderia fazer transformações equivalentes utilizando o sistema de coordenadas que está fixo. Tá? Nesse caso, o que acontece, nós vamos ver isso quando estivermos trabalhando com a parte matemática de movimentos rígidos, logo em breve. Isso determina, por exemplo, a ordem das operações que a gente faz para dizer se a transformação é feita com respeito ao corpo ou em relação ao sistema de coordenadas fixo. Mas o importante aqui é vocês perceberem que, apesar deste objeto estar num espaço de trabalho tridimensional, o espaço de configurações dele tem 6 dimensões.
né? Então, recapitulando, as três coordenadas translacionais e as três coordenadas rotacionais. Com essas seis coordenadas, nós podemos descrever unicamente como que esse objeto está no espaço, porque, novamente, seis coordenadas determinam como que esse sistema de coordenadas B está em relação ao sistema de coordenadas A. Uma vez que nós posicionamos e orientamos o sistema de coordenadas do jeito correto, nós simplesmente utilizamos aquela nossa função de mapeamento, A, que faz o mapeamento entre a configuração do meu objeto e o espaço de trabalho, né, o tal do meu carimbo. Lá no começo, que eu mostrei para vocês, quando eu estava falando, por exemplo, de um espaço de trabalho bidimensional. A gente coloca o sistema de coordenadas num lugar que a gente deseja e coloca um carimbo que estabelece a relação entre o meu objeto, né, que tem o formato do objeto, e o sistema de coordenadas que está rigidamente acoplado a ele. Aqui no caso, nossa função ela tem que, no final das contas, fazer esse mapeamento para o espaço tridimensional, né, do jeito mais geral. O importante é que ela exista e, no geral, nós conseguimos, existem várias técnicas para definir.